Ser um ou uma profissional de sucesso no empreendedorismo exige mais do que uma boa ideia. É preciso desenvolver habilidades práticas, tomar decisões estratégicas e manter uma postura focada em resultados. Por isso, vou te mostrar agora 9 dicas objetivas e aplicáveis para construir um caminho sólido do empreendedorismo e aumentar sua chance de sucesso no mercado, algo que poucos profissionais iniciantes conhecem, mas que empreendedores de sucesso trabalharam desde o começo, pode acreditar. Então vamos lá. Problema primeiro, não produto primeiro. O foco incansável na solução. Muitas empresas tradicionais se apaixonam por seus produtos e tentam encaixá-los no mercado, mas a mentalidade de um empreendedor ou empreendedora de sucesso é diferente. O ponto de partida é sempre um problema. Qual dor o seu público enfrenta? Qual necessidade não está sendo atendida? Um exemplo clássico é do Steve Jobs e a Apple. Ele não começou criando produtos aleatórios. Ele percebeu a complexidade e a falta de usabilidade dos computadores da época. Dessa forma, sua visão era criar máquinas intuitivas, elegantes e acessíveis para os consumidores comuns. Por exemplo, o Macintosh foi desenvolvido pela Apple para proporcionar uma melhor experiência aos seus usuários do que os computadores que existiam na época. O iPod nasceu da frustração com a dificuldade de ouvir música digitalmente. O iPhone surgiu da percepção de que os celulares da época não eram realmente inteligentes e integrados, e que ainda poderia promover uma experiência muito maior do que apenas realizar ligações. Em cada caso, o problema veio primeiro, e a solução inovadora, o produto, foi a consequência, e os resultados foram bem positivos e revolucionários. Então pense nisso, quais são as maiores frustrações do seu público-alvo? Como o seu negócio pode oferecer uma solução real e eficaz para esses problemas? Analise seu passado para ter sucesso no futuro. É importante dar muita atenção ao que foi feito no passado. Os empreendedores precisam valorizar todos os seus êxitos e estudar os erros cometidos para que eles não se repitam. Analise muito bem o que foi realizado e veja como aproveitar os seus êxitos e melhorá-los ainda mais. E ainda como minimizar ou até eliminar os futuros erros. O desprendimento como primeira vitória. Superar o medo de sair da zona de conforto é um dos maiores desafios para quem deseja empreender. O caminho seguro é confortável, mas é exatamente isso que prende a maioria no mesmo lugar. Ao decidir se desprender do padrão, você será questionado ou questionada, julgado ou julgada e até desestimulado ou desestimulada por pessoas próximas. Mas é aqui que entra a lógica de sair da manada. Quando você tenta sair, aqueles que permanecem tentam te puxar de volta. Isso ocorre porque, para muitos, ver alguém progredir é um lembrete de suas próprias limitações. Por isso, não permita que opiniões alheias determinem os seus passos. Lembre-se, conselhos devem vir de quem já está onde você deseja chegar, ou até que desejam de verdade que você chegue aonde quer chegar. Faça um compromisso com você. Ao estabelecer uma meta, comprometa-se a cumpri-la todos os dias, de verdade. Se o seu objetivo é abrir um próprio negócio ou alguma outra coisa até uma determinada data, faça isso acontecer. Comprometimento e resiliência são duas palavras que não podem deixar de existir na sua mente. Não procrastine e seja o mais produtivo ou produtiva que puder. Tente estabelecer metas, tanto as finais, mas principalmente as intermediárias. Isso fará com que você tenha prazos para cumprir seus objetivos e continuar caminhando todos os dias em direção ao sucesso. Elimine a ilusão do sucesso fácil. A maioria das pessoas começa um negócio acreditando que tudo depende de ter a ideia perfeita. Assim, muitos acreditam que basta aquele momento de inspiração e pronto, o sucesso virá automaticamente. Afinal, quem nunca viu notícias como construa um negócio de $1 milhão em 30 dias ou de empregado a patrão? Essas histórias podem até ser reais, mas são raras e escondem os muitos desafios enfrentados antes do sucesso. Mas por que essa ilusão persiste? Simples, vender a ideia do sucesso fácil é extremamente lucrativo. Então, em vez de se deixar levar por essas fantasias, aceite que o fracasso faz parte do processo e que será necessário muito mais do que uma boa ideia para alcançar a realização nos negócios. Logo, esse choque de realidade é um dos primeiros passos para se preparar mentalmente. Se não fizer isso, pode acabar caindo em uma armadilha que te fará desistir ao primeiro obstáculo. Pense estreito, não amplo. O poder de conquistar um nicho específico. A tentação inicial para muitos empreendedores é querer abraçar o mundo, atingir o maior número de pessoas possível. No entanto, a mentalidade estratégica de empreendedores de sucesso muitas vezes começa focando em um nicho específico de mercado com as necessidades bem definidas. Dessa forma, pense em empresas que começaram atendendo um público muito específico e, ao dominarem esse nicho, expandiram gradualmente. A Nike, por exemplo, não nasceu como a gigante esportiva que conhecemos hoje. Ela surgiu da identificação de um problema específico de um nicho, corredores de longa distância. Os tênis da época não
atendiam às necessidades desses atletas. Desse modo, a empresa criou um calçado pensando exatamente nesse público, e ao dominar esse nicho e aprender a produzir e vender, eles expandiram gradualmente a outros esportes. Dessa forma, pergunte-se, qual nicho específico que você pode atender com a sua ideia? Começar pequeno e focado pode te dar uma vantagem competitiva enorme. Tenha em mente que concentrar seus esforços em um público menor e bem definido pode ser o caminho para um crescimento sólido. Encontre seu propósito. Procure definir, entender e enxergar bem o seu propósito, tanto da sua vida quanto do seu negócio. O propósito faz com que a gente acredite no caminho a ser seguido. Isso nos dá motivação e inspiração verdadeira todos os dias, aumentando sempre as nossas energias para conquistar nossas metas e objetivos. Muitos empreendedores iniciantes buscam cegamente o dinheiro. No entanto, tenha em mente que um dinheiro sustentável é consequência e resultado do seu trabalho bem feito e sólido de todos os dias. E para fazer algo bem feito, por muito tempo, funciona muito melhor quando você tem um propósito bem definido, algo que realmente você acredita e tenha muito valor para você. Trabalhe com algo que tenha paixão verdadeira. E por curiosidade, a sua ideia de negócio tem tudo a ver com algo que você realmente tenha paixão por isso? Escreva aqui nos comentários para entender. Tem a sua vantagem injusta. Vantagens injustas são características ou circunstâncias únicas que nos dão uma vantagem sobre os outros, e elas podem ser naturais, como por exemplo, de um jogador de basquete bem alto ter uma vantagem sobre um jogador mais baixo, ou então podem ser adquiridas, como conexões sociais ou educação privilegiada. Logo, reconhecer e alavancar essas vantagens injustas é fundamental para se destacar no mercado competitivo, no mundo dos negócios. Dessa forma, o conceito de vantagens injustas gira em torno da ideia de que nossos contextos e experiências individuais nos proporcionam diferenciais. Em outras palavras, ao invés de buscarmos as mesmas soluções que todos, as vantagens injustas nos incentivam a personalizar nossa jornada. Assim, ao identificar nossas circunstâncias únicas, podemos criar estratégias sob medida que nos destaquem e nos levem ao sucesso, criando oportunidades únicas e alcançar resultados excepcionais. Então, se quiser entender mais sobre vantagem injusta e como encontrar a sua, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Qual tipo de riqueza você busca ao empreender? A ideia de que abrir um negócio é o passaporte para a riqueza é alimentada por histórias de sucesso estrondoso e pela cultura de vencer a qualquer custo. Casos assim existem, mas são exceções, não se trata de uma regra, porque a realidade da maioria dos empreendedores envolve muito trabalho, superação de obstáculos e uma recompensa financeira que, muitas vezes, permite viver com dignidade e reinvestir no sonho, mas que não se traduz em fortunas cinematográficas. E isso não é fracasso, muito pelo contrário. O problema disso tudo é o peso da expectativa. Medir o valor da sua jornada apenas por quão rico ou rica você pode ficar é gerar ansiedade e desviar o foco do que realmente te move. Assim, libertar-se dessa obrigação de ficar rico ou rica nos moldes tradicionais é o primeiro passo para uma satisfação mais autêntica, uma realização pessoal de verdade. O que é riqueza para você? Sucesso sob medida. Se a riqueza financeira não é o único indicador de sucesso, o que seria então? Por isso te convidamos para uma pausa para refletir. O que te impulsionou a empreender? O que te faria sentir que o esforço valeu a pena? O conceito de riqueza se expande aqui, ganhando seus traços pessoais. Aqui, para cada empreendedor ou empreendedora, a definição será única. Por isso, é muito importante entender que existem outras interpretações sobre riqueza, as quais muitas vezes são ofuscadas quando o foco é só o dinheiro, como por exemplo, riqueza de propósito, a satisfação de construir algo alinhado aos seus valores, que resolve um problema real ou contribui para a comunidade. Sentir que seu trabalho tem significado é uma forma poderosa de riqueza. Riqueza de autonomia. Ser protagonista da sua trajetória, tomar decisões e ter flexibilidade, mesmo com a dedicação intensa que empreender exige para organizar seu tempo. Riqueza de aprendizado. A jornada empreendedora é uma escola intensiva. Cada desafio superado e cada erro transformado em lição é um enorme crescimento pessoal e profissional. Riqueza de conexões. Construir laços genuínos com clientes, parceiros e outros empreendedores enriquece a vida de formas que o dinheiro sozinho não compra. Riqueza de realização pessoal. O orgulho de ver uma ideia ganhar forma de superar obstáculos e criar algo que as pessoas valorizam. Riqueza de qualidade de vida, definida por você. Pode ser ter mais tempo para a família, cuidar da saúde ou ter a paz de espírito sabendo que o seu trabalho te sustenta e te faz feliz. Enfim, o sucesso é multifacetado, tem muitas frentes, muitos valores.
E com tudo que falamos aqui, saiba que empreender não é uma promessa de ficar rico ou rica nos moldes tradicionais. Trata-se de uma jornada de autoconhecimento, desafio, aprendizado e potencialmente de uma realização muito mais ampla do que a simples acumulação material. Por isso te convidamos a buscar sua própria definição de sucesso. O que te faria sentir verdadeiramente rico ou rica? Que impacto quer gerar? Qual legado quer construir? Ao responder com honestidade, você pavimenta o caminho para um negócio que seja uma expressão autêntica do seu propósito. Então, se quiser descobrir qual tipo de riqueza verdadeira que você busca ao empreender, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!